A Bíblia diz o seguinte, que os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos homens. Tá. Então, o homem tem uma autoridade sobre a terra É? que é entregue por Deus ali, ó. Ah lá, o anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Pô, isso dá um filme maneiro, né? Imagina. Mas nível Senhor dos Anéis, assim, né? Você vê, o Gabriel tava lutando sozinho contra uma galera. Pois né? é. Tipo, era 100 contra 1, né? É. Então, olha que interessante isso, Vilela. O céu pertence a Deus, mas a terra pertence ao homem. Então, o homem A gente tem autoridade tem autoridade, sobre essa terra. entregue por Deus. Mas, por exemplo, não sei se vai atrapalhar a sua linha de Não, raciocínio, não. mas depois Fica à você vontade. até puxa pros 40 dias de Jesus no deserto, onde Lúcifer fala, ó, eu sou dono de tudo isso, se Isso. quiser, eu te dou o que você quiser, Então, vamos supor, Vilela, seu pai deixou uma herança para você. certo? Você entrega para quem você quiser, não é? E o homem O homem recebeu de Deus uma herança, entregou para Lúcifer. Exato. Então Lúcifer, ou os principados e potestades, vamos supor que o Tem presidente... uma hierarquia no inferno que nem tem aqui no mundo e como tem no céu. Então, o chefão é exato. o Lúcifer e tem os anjos, os demônios que mandam em territórios, que são Exato. poderosos. Exatamente isso. Então, vamos supor aqui, um cara que é prefeito, não vou citar nomes para não comprometer aqui, mas o cara que é prefeito de uma cidade, ele recebeu uma chancela do povo daquela cidade para governar sobre o povo. Então ele tem uma legitimidade nesse governo. E se ele serve a esses seres espirituais? Os seres espirituais garantem acesso a esse território que ele está governando. Pois é, faz sentido. Entendeu? Então, assim, existem algumas entidades que são príncipes, por exemplo, da cidade de São Paulo. Por isso é que é preocupante quando um líder religioso está corrompido, porque ele Exato. acaba vazando para toda a igreja, né? Exato. É perigoso isso. É muito perigoso. Então, assim, existe a cidade de São Paulo é a cidade mais poderosa financeiramente do Brasil. Existem alguns espíritos que trabalham aqui, que são príncipes aqui. Apesar de que eles também governam outras regiões. Entendi. Entendeu? Então isso é extremamente interessante e antigamente, né, hoje não é mais comum isso. Antigamente a galera que era de intercessão, cura interior, batalha espiritual, a galera fazia uma espécie de reconhecimento de campo para buscar de Deus qual era o tipo de ser que dominava aquela região. E exatamente isso. Tem uma coisa muito interessante que é o seguinte. Tem livros sobre isso, bem interessante. Tem muitos livros sobre isso, né? O William Schnobelen vai falar sobre isso no Lúcifer Destronado, né? E entre outros livros. Vamos supor aqui que dependendo da linha do ocultismo, o cara está se iniciando. Tá. E ele sempre tem um espírito guia, ou um mestre ascensionado, algum espírito que vai ser o guia dele, que geralmente até fala coisa no ouvido dele, sopra para ele as coisas. E aí o que acontece? Esse cara, primeiro, ele faz uma aliança com espíritos que são de bairros, aí ele vai crescendo, ele faz aliança com espíritos que são de cidades, e daqui a pouco, Vilela, o cara tá com uma aliança tão grande, ele já fez um processo de iniciação tão profunda, que o cara consegue mandar uma ordem daqui para ser cumprida lá no Japão. Entendeu? Por quê? Porque ele serve um espírito que é príncipe de continente, e aí o chefe do continente daqui manda pro continente asiático. E fala para ele, ó, surgiu uma demanda lá para arrebentar com alguém aqui no Japão. Ah, tá vindo de onde? Tá vindo lá do Brasil. Mas quem que mandou? Ah, mandou o cara que serve o ser tal. Ah, então manda os capangas aí cumprir. Entendeu? Então é uma comunicação entre príncipes que manda os capangas cumprir a ordem. Então tem gente que, dependendo do caso, o cara aqui, ele dá uma ordem lá no Japão. Isso no lado do bem também, pô. Também? Também, porque eu posso orar por alguém no Japão e sim, Deus sim. é dono de tudo, o anjo que está naquela região lá e vai lá e abençoa a da pessoa. velocidade da luz. Exato. E aí foi interessante o que você falou, né? Mateus 4, que é a tentação no deserto, é muito interessante porque a galera acha que foi um acidente Jesus ter ido para o deserto, né? Foi contra a sua vontade. Mas Mateus capítulo 4, ele começa assim, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. É mesmo? Foi Deus que mandou ele lá. É meio que o que acontece também nos filmes quando um herói precisa ser provado, né? Total. Na Jornada do Herói. Jornada total. do Herói, sempre ele vai ter provações. Isso. Joseph Campbell. Claro que isso vem também da história básica, que é a história de Jesus. Total. Você vai buscar lá atrás Com certeza. os grandes mitos, a história de Jesus, as histórias antigas, sempre vai ter o personagem
No caso de Jesus, não, né? Porque normalmente na jornada do herói, o herói ele não aceita o herói relutante. O herói relutante. Ele não quer. Não é pra mim, eu sou muito pequeno. Tipo o Bilbo Bolseiro. Eu sou fraco, eu sou não sei o quê, eu não sou preparado. Ele dá uma... E depois ele Moisés fez isso, né? Moisés já não posso, não sou consigo. Velho, pô. Com exceção de Jesus, né? Não, mas Jesus, ele chegou um momento que ele falou, pai, passa de mim esse cálice. Mas foi lá na frente, né? Já foi mais na frente, não foi no início. Mas ele teve aquele momento ali do... Mas isso foi para o quê? Para fortalecer o espírito de Jesus? A tentação no deserto? Para ele sentir mais o humano como sente as tentações? Qual foi o motivo? Eu acho que, primeiro ponto, tudo que Jesus faz tem um aspecto pedagógico, né? Então, pra gente. Ele está querendo deixar um ensinamento. E ele deixa um ensinamento muito poderoso ali, que é vencer as tentações através da Bíblia. Né? Porque a primeira tentação no deserto, está lá no capítulo 4 de Mateus, Jesus está jejuando há 40 dias já, sem comer há 40 dias, e Satanás fala, por que você não transforma essas pedras em pães? E Jesus fala, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus usa uma expressão que está escrito e usa a Bíblia para contrapor as tentações do inimigo. E aí o inimigo, muito malandramente, vendo que Jesus está usando a Bíblia para se defender, ele também usa a Bíblia. É claro que fazendo uma jurisprudência, uma exegese, uma hermenêutica deturpada. Ele fala assim, a Bíblia diz que Satanás leva Jesus ao pináculo do templo, que era o ponto mais alto que tinha ali em Jerusalém, que tinha cerca de 50 metros de altura, e ele fala para Jesus, pula daqui então, porque você gosta de citar a Bíblia? Na Bíblia também está escrito que aos teus anjos dará a ordem para que você não tropece em nenhuma pedra. E ele devolve com outra citação. Aí Jesus fala, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ficou uma briga de Bíblia. Você vê que o demônio conhece bem a Bíblia. Conhece pra caramba, porque ele é um dos personagens principais ali da história, né? E aí a terceira tentativa, que eu falo que é a tentativa de tentar... É a tentativa do olheiro que quer comprar o passe do jovem talento, né? Que Satanás fala, pô, o garoto é bom, né? Vou ver se eu vou puxar pro meu time então, né? Se você não pode vencê-lo, junte-se a ele. Pois é. E aí ele leva Jesus ao monte mais alto, mostra todos os reinos da terra e fala, eu posso te dar isso tudo então se você prostrado me adorar. E pode, né? Pode. Tem pactos, né? Pode porque os seres humanos entregaram para Lúcifer. E várias pessoas têm história de pactos. Fazem isso. Pra fama, para dinheiro. Exato. Aí entra o filme, que é o filme Goat, ou Him. Você não chegou a ver esse filme, cara, não? Eu tenho que ter uma lista, porque quando eu tô procurando um filme, eu esqueço dessas coisas. Cara. Anota aí depois. Eu tenho a lista Vilela aqui no meu, então no meu vou colocar celular. Aqui, ó. Lista, Goat. É Goat ou Him, né? Depende. Nos Estados Unidos é Him, aqui é Goat, eu Him acho. como? É H-I-M, que é ele, tá. ele. Cara, interessante pra caramba esse filme, hein? Que é um cara jogador de futebol americano, que é convidado para fazer um pacto ali para se tornar o GOAT, né, que é o Greatest of All Time, né, o melhor de todos. Então existe isso sim, né? Olha lá, Vilela. Ah, tá. É o Marlon Wayans, é esse, né? É Marlon? Os caras comediantes, né? Mas o filme não é de comédia não, é sério. Pois é. Interessante pra caramba o filme, cara. Achei bem feitinho. Depois assiste lá, me diz o que você achou. Tá bom. Então, é muito interessante você ver como é que na Bíblia o Lúcifer ele era um grande caça-talento também, né? Ele tá sempre olhando os talentos, chamando para trabalhar com ele, né? Então isso é interessante. Influenciadores do mal, né? Total, cara. E é bom pra gente... Tem muitos talentos espalhados, né? Então pra gente tomar cuidado aí com essas tentações aí da vida. Mas é legal pra caramba essa ideia, né? Das batalhas espirituais, dos espíritos territoriais, porque quando você entende um pouco essa dinâmica, você fica mais qualificado para isso, né? Porque o Oséias 4:6 fala, meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Inclusive, Vilela, tem até um diagrama meio mágico da época do Império Romano, que é o quadrado Sator. Vê se você acha, Bigode, pra gente. O quadrado Sator é um palíndromo. É aquele negócio que a palavra é a mesma coisa para trás para frente, né? Tipo Ana. Exato. Então tem Sator e rotas, lendo pro outro lado. Aí você tem ópera e arepo. Que é o do filme, né? Do Tenet. Exatamente. E o Tenet. No meio é Tenet. Ah lá. É isso aí. Sator, arepo, Tenet, ópera e rotas. Então, aí você vai de baixo para cima, né? Da direita para esquerda, mesma coisa, né? E você tem o Tenet ali, que é como se fosse uma cruz no meio.
Então, se você for traduzir do latim essa frase, é como assim, o trabalhador, ele segue operando com a sua carruagem, ou colhendo os frutos do seu trabalho. Isso aqui, Vilela, em alguns círculos esotéricos, é o rodízio das entidades no planeta Terra na mudança das estações. São os principados que fazem o rodízio nos continentes. Porque, vou dar um exemplo, o O é um espírito chamado Oyama. O Oyama, em cada época, ele está num continente, na mudança das estações. Ué? Eles vão fazendo um rodízio. E por isso que dentro do druidismo, da Wicca, do esoterismo, eles têm as festas das mudanças de estação. São festas em que eles estão se despedindo dos principados que estão indo para outra região e dando boas-vindas para os principados que estão chegando. É por isso que desde o mundo antigo as festas de mudança de estação são sempre importantes, né? Exato. E são 4 festas, né? Porque são 4 estações. Então você tem essas 4 festas anuais e mais. Solstício. Você tem, além do solstício e do equinócio, são dias específicos, né? Que é o dia onde dia mais longo a noite mais longa e o dia mais longo. Existe também as mudanças das estações, né? Primavera, outono, inverno e verão. E então são 4 festas, mas tem a quinta festa. A quinta festa é pro chefe, né? O Lúcifer, que é dia 31 de outubro. Que é o dia das bruxas e tal, mas também dia da Reforma Protestante, né? Então, assim, eu acho até, Vilela, que esse tema é relevante, porque eu acho que muitos problemas que a gente enfrenta hoje, até como nação, é porque as igrejas pararam de pensar e estudar a batalha espiritual. Né? A gente meio que relaxou nisso. Muitas vezes a igreja virou um local de networking, virou um local só para você buscar prosperidade material coaching. E tal. Coach e tal. Então, é uma coisa que eu tenho incentivado que seja voltada a ser conversada, porque a Bíblia do início ao fim fala de batalha espiritual, né? A gente vê que no Antigo Testamento Davi tocava harpa para afugentar o demônio que estava em Saul. Né, a gente vê no Novo Testamento, né, Jesus expulsando demônios e tal. Paulo fala muito sobre o final dos tempos, a era do anticristo. Vai falar que é a era do grande engano, em que Satanás vai fazer sinais, prodígios e maravilhas de mentira. Então, isso é muito legal, Vilela, que eu não vejo muitas pessoas associando isso. É você fazer uma associação entre a geopolítica e a teologia, e você pegar o livro do Apocalipse, comparar com o que está acontecendo hoje e ver que está se cumprindo. Né? Porque o nível de tensões globais que o livro do Apocalipse aponta é mais ou menos o que a gente está vendo hoje. E com a tecnologia que existe hoje, é possível que um cenário caótico, como a gente lê no Apocalipse, aconteça. Porque hoje existe tecnologia como das bombas de hidrogênio que faz você rachar a Terra no meio. Não? Fora as armas biológicas, agora com inteligência artificial, então, que acaba ajudando, né? Então, nunca foi tão viável acontecer um apocalipse. E isso, para nós, é importante lembrar. Tem tanta forma de acontecer esse apocalipse. Pô, muito. Então, assim... A Bíblia fala que vai ser por fogo ou não tem essa parte? Então... Teve água e agora seria fogo? Existe algo nesse sentido, né? Tanto que algumas interpretações chamam o apocalipse do dilúvio do açoite. Que a terra foi destruída por água, mas Deus fez uma promessa, ele falou, nunca mais vou destruir a terra com água, e o sinal é o arco-íris. E esse é o sinal da aliança de Deus. Então, aí você fala, mas pela Bíblia Deus vai destruir o mundo de novo. Mas agora é com